Olá! Bem-vindo ao Despertando com a Grace, a sua dose diária de conexão com Deus. Hoje, nós vamos conversar sobre um dos maiores desafios de quem está no caminho do autoconhecimento: a coragem de sustentar os próprios sentimentos diante dos outros. Porque não basta saber o que tu sente, é preciso ter força para te manter fiel a isso mesmo quando o mundo não valida. E nós vamos basear essa conversa em João 3,6. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Queridão, queridona, a maioria de nós, e agora em especial as minhas queridas mulheres, nós fomos ensinadas a sermos agradáveis, discretas, do bem. E sem perceber, isso nos treinou a anular o que nós sentimos para não incomodar. Treinou a sorrir com vontade de gritar, a dizer tudo bem quando a alma estava desabando, a ser mulher que resolve, que compreende, que espera. Mas nunca a mulher que expõe a sua verdade com firmeza e amor. Sustentar o que se sente é mais difícil do que parece, porque implica em correr o risco de não ser entendido, compreendido. Implica, muitas vezes, em ver o outro se afastar, em ser chamado de difícil, exagerada, complicada. Mas o que eu quero te dizer hoje com tanto amor é que tu não é difícil. Sabe o que é difícil, meu amor? Difícil é viver com o peito cheio de emoção não dita. Difícil é carregar sozinho o que deveria ser partilhado em relações maduras. Difícil é seguir se moldando para caber em lugares onde a tua alma grita que não pertence. Tu não precisa vomitar as tuas emoções nos outros, mas também não precisa engolir tudo o tempo todo. Falar com responsabilidade é sabedoria. Mas se calar por medo, queridão, queridona, o nome disso é autoabandono. Sustentar o que tu sente é dizer: eu me importo comigo. Eu reconheço o que pulsa aqui dentro. Eu mereço relações onde a minha verdade é bem-vinda. E para que tu possa aprofundar mais ainda essa questão aí, eu vou te deixar 3 perguntas. Em quais relações tu ainda sente que precisa esconder o que tu sente para ser aceita? Quantas vezes tu já chorou no banho para não incomodar ninguém? Quantas vezes tu te calou para evitar um conflito, mas explodiu por dentro depois? E aqui, nessas perguntas do calou para evitar o conflito, aqui entra sintoma físico, tá? Nós calamos ou ficamos ganhando discussões mentais depois, e daí começa uma dor de cabeça, uma dor de estômago, um piriri, entendeu? Ou uma absurda vontade de dormir, e a gente começa a querer fugir de tudo e a gente vai dormir. Percebe se o teu corpo já não tá dando sinais ou já deu sinais de que tu tá engolindo muita coisa. E de verdade, meu amor, eu preciso que tu te lembre do quão sagrada tu é. Eu preciso que tu te lembre que os teus sentimentos, eles não são aleatórios.
As nossas emoções, elas são bússola, elas são faróis, é um clamor da alma pedindo por espaço. Então hoje, honra o que tu sente. Mesmo que tu trema, mesmo que tu chore, mesmo que tu seja a única que se posiciona. Porque é assim que começa a cura, queridão, queridona. Quando a gente para de correr de si mesmo. Vamos à nossa oração. Pai, hoje eu venho a Ti pedindo coragem. Coragem para sustentar a minha verdade com amor. Coragem para me posicionar mesmo diante do desconforto. Me ajuda a falar com sabedoria, mas também com firmeza. Me ajuda a não abrir mão de mim para não perder o outro. Me ensina que a maturidade espiritual também passa por maturidade emocional. E que a minha verdade, vivida com amor, pode ser cura para mim e luz para o mundo. Em nome de Jesus. Amém. Meu amor, eu desejo do fundo do meu coração que tu entenda de maneira definitiva que toda vez que tu dá voz às tuas emoções, que tu dá espaço ao teu sentir, tu aprofunda o teu mergulho dentro de si mesmo. Eu vou trazer um exemplo aqui, tá? Sobre o quão importante é a consciência emocional. Eu estou conduzindo um grupo de Reiki à distância e confesso para vocês que eu estou pegando pesado com a turma. Estou aprofundando, meu mergulho está sendo um mergulho bem intenso nos áudios. E uma delas me mandou um WhatsApp e me disse assim: Grace, hoje eu acessei uma saudade profunda da minha mãe. E ela chorou muito durante o áudio. E a minha resposta para ela foi exatamente essa. Quantas vezes nós apenas sentimos uma dor e não temos consciência do que é? E isso fica, às vezes, uma semana inteira e eu não choro. Porque eu fico deixando de lado, porque eu não paro para perceber. E ela, naquele momento, ela deixou aquela saudade vir e ela chorou e ela disse, e eu dormi super bem. Porque ela deixou a emoção vir, ela deixou o choro tomar conta. Ela percebeu que existia saudade no coração dela. Isso é consciência emocional. É quando muitas vezes eu tenho uma vontade absurda de chorar, eu não tenho total clareza do que é, mas aí eu fico engolindo aquilo. Porque eu não tenho clareza naquele primeiro momento. Mas isso vem vindo, a gente só vai ter a clareza lá adiante. Muitas vezes não é agora. Mas eu preciso entrar em contato com isso. Então eu vou chorar. E daí eu vou ficar naquele momento, eu vou perceber a minha emoção e eu vou perceber para onde os meus pensamentos estão me levando. Porque se eu estiver atenta aos meus pensamentos, eu vou entender qual é o caminho da dor. Eles estão me levando para onde? E daí eu tô muitas vezes não digo me vitimizando, mas
Eu tô buscando compaixão, entende? Eu tô me colocando como, poxa vida, pobre de mim, ou faz tudo certo, as coisas dão errado. Qual é que é o caminho? Eu tô precisando de acolhimento. Então eu acabo que me vitimizo para ser acolhida. Eu preciso de atenção. Só que muitas vezes é tão desafiador para mim pedir atenção que eu prefiro me vitimizar. Vou botar aspas aqui, tá? Eu me coloco como vítima da situação para que alguém me olhe e me dê o que eu não consigo me dar. Que é um espaço seguro de fala, muitas vezes. Entende? Então, assim, gente, consciência emocional é algo que vai mudar a vida. Não é fácil, porque muitas vezes nós ficamos... muitas emoções são gatilhos, né? Então, a gente acaba que acessa a emoção e sofre pra caramba. Então, muitas vezes existem situações em que a gente precisa de ajuda de fora. Porque a gente se ativa demais e a gente precisa de ajuda de fora. Tá aí a terapia para isso, né, queridos? E terapia é diferente de conversar com amigo, tá? Escutei isso essa semana, achei muito interessante. Ah, mas eu não faço terapia, mas eu converso com um amigo. Então, conversar com um amigo é uma coisa, fazer terapia é outra. Certo? Desejo ter contribuído. Lembra de curtir, comentar e compartilhar se tu estiver no YouTube. Se tu estiver no Spotify, deixa um coraçãozinho, um gostei, um compartilhamento de algo, enfim. Dá para compartilhar no Spotify também. Lembra, se tu estiver no Instagram, aliás, me segue no Instagram também, @terapeuta Grace. E se tu estiver no YouTube, lembra de curtir o canal, de auxiliar aí a gente nesse projeto diferentão aí, que esse negócio aí de fazer vídeo, e quem sabe a gente vai começar a fazer umas coisas diferentes também no YouTube. Certo, meus amores? Nos vemos amanhã, então, às 7h07. E por hoje, meu amor, lembra de sustentar a tua verdade, tá? Porque ela é o início do teu renascimento. Fica bem? E nos vemos amanhã. Beijo!